Tem gente que acredita que quem nasce no sertão nordestino já vem ao mundo fadado ao sofrimento. Mas e se eu te dissesse que é justamente de lá que brotam algumas das histórias mais transformadoras de fé e superação que você vai ouvir na vida? É polêmico dizer isso, eu sei, mas às vezes, o que a cidade grande chama de miséria, o céu enxerga como missão. E foi nessa terra quente, dura e poeirenta da Paraíba, que uma mulher viúva, com 12 filhos e nenhuma fonte de renda, viu a esperança florescer em meio ao impossível. Parece milagre. Pode ser. Mas o que você vai ver aqui hoje é muito mais do que um conto, é uma lição viva sobre o poder da oração e da perseverança. Talvez você esteja aí agora se perguntando como alguém sem quase nada pode manter a fé. A verdade é que essa história vai te mostrar que, mesmo quando tudo diz não, Deus ainda é especialista em dizer sim de maneiras que a gente nem imagina. Então, se você já se sentiu esquecido por Deus, desacreditado pelo mundo ou cansado de lutar sozinho, segura firme, porque esse conto vai te lembrar que você não está só. Existem mensagens motivacionais escondidas até nas dores mais profundas, e hoje, a gente vai cavar essas pepitas de ouro juntas. Ah, e antes que você mergulhe de cabeça nesse enredo com cheiro de terra molhada e alma lavada, deixa eu te contar uma coisa: os fatos narrados neste vídeo não são reais. São fruto de muita criatividade e também do poder da inteligência artificial. Aqui no canal Contos Inspirados nos Salmos, a gente transforma salmos bíblicos em histórias que tocam o coração, renovam a fé e despertam a coragem de recomeçar. Por isso, já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem caminhar com a gente por essas veredas de fé e esperança. Você está prestes a conhecer a história de Dona Lourdes, uma viúva sertaneja que, mesmo sendo mãe de 12 filhos e tendo perdido tudo na seca, nunca perdeu a fé. E é nessa caminhada, inspirada no Salmo 17, que vamos encontrar reflexões positivas, contos de superação e fé, e acima de tudo, um chamado para acreditar em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita. Já imaginou ser mãe de 12 crianças, sem marido, sem emprego e ainda manter a dignidade e o sorriso? Pois prepare seu coração, porque a caminhada vai começar. E se você pensa que essa é só mais uma história triste, se prepara para se surpreender. Porque o que começou como dor virou propósito, e o que parecia derrota foi, na verdade, o caminho para uma vitória cheia de glória. Vem comigo conhecer a história de Dona Lourdes, e se permita ser transformado por cada palavra, cada lágrima, e cada milagre escondido nos detalhes. A dor de Dona Lourdes, viuvez, seca e escassez. Acordar com o canto do galo já não tinha mais o mesmo sentido para Dona Lourdes desde que o marido partiu. Faziam 7 meses que a morte bateu em sua porta, levando o único provedor da casa, e deixando nas suas mãos calejadas a responsabilidade de criar 12 filhos. No sertão da Paraíba, onde o sol castiga até os pensamentos, a seca não perdoava. Os pequenos pés de milho que seu esposo deixará plantados foram engolidos pela terra rachada. Oh meu Deus, será que o Senhor ainda me escuta? Murmurava ela enquanto tirava do fogo a última água fervida, misturada com farinha, para enganar a fome das crianças. A dor da viuvez se misturava com o peso da escassez, e cada novo dia parecia um gigante que ela precisava enfrentar descalça, sem espada, só com fé. As vizinhas, mesmo solidárias, também lidavam com suas próprias batalhas, e a ajuda era pouca. Dona Lourdes tentava disfarçar o desespero com histórias inventadas na hora de dormir, só para ver um sorriso no rosto dos filhos. Hoje sonhei que Deus nos mandou uma chuva tão forte, que até peixe apareceu no terreiro, dizia com um sorriso miúdo. Eram nesses pequenos gestos que ela tentava semear a esperança que ainda insistia em sobreviver dentro dela. O sertão é mestre em testar a alma de quem vive ali. E quando a fome apertava, Dona Lourdes se agarrava ao que chamava de oração chorada, aquela que não precisa de palavras, mas que molha o chão do quarto com lágrimas sinceras. Ela se ajoelhava bem cedo, antes do sol nascer, e suplicava: Senhor, só mais um dia, só mais um pão, só mais uma chance de continuar. E assim seguia, com o coração rasgado, mas com os olhos voltados para o céu. Era ali, no silêncio da madrugada, que ela sentia uma força invisível a reerguê-la. Muita gente não entende o que é precisar multiplicar um pacote de arroz para durar a semana toda. Mas Dona Lourdes sabia, com a precisão de quem aprende na dor, que a criatividade é companheira da fé. Ela misturava casca de batata com farinha, fazia café de casca de jabuticaba, e ainda ensinava os filhos a agradecer antes de cada refeição. Agradece, menino, que onde tem fé, tem fartura disfarçada, dizia. E a cada dia vencido, ela escrevia, mesmo sem papel, mais uma página daquelas histórias inspiradoras que só o céu pode explicar. E mesmo com todas as portas se fechando, algo dentro dela sussurrava: espera mais um pouco, Lourdes. Deus não terminou contigo ainda. Era uma certeza estranha, mas firme,
como se o próprio salmista estivesse ali ao lado, repetindo em voz mansa: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. E foi nessa brecha entre o sofrimento e a fé que algo começou a se movimentar, não fora, mas dentro dela. Um chamado invisível, mas palpável, se desenhava, como se o céu estivesse tramando algo grandioso. A oração silenciosa que rompeu o céu. Dona Lourdes nunca foi mulher de rezar para a plateia. O altar dela era à beira do fogão a lenha, o banco da varanda, à beira do tanque seco. E foi ali, no silêncio das suas madrugadas, que ela aprendeu a conversar com Deus como quem fala com um amigo íntimo. Senhor, o Senhor sabe, o pão acabou, a força está indo também, mas se for da sua vontade, eu fico de pé mais um dia, dizia baixinho, como quem não queria acordar os filhos, mas precisava gritar com a alma. Aquilo não era só prece, era resistência. Era fé em carne viva, rasgada, insistente. Enquanto muita gente ora esperando um raio cair do céu, ela sabia que as respostas vinham em forma sutis, um vizinho que aparecia com um pouco de feijão, uma criança que dormia sem chorar de fome, ou um sonho que trazia paz por alguns segundos. E assim, a oração de Dona Lourdes foi se tornando um farol em meio ao breu. Era como se, em vez de pedir milagres grandiosos, ela pedisse só por mais um passo. Me ajuda a não cair, só isso, Senhor. E por incrível que pareça, era justamente essa simplicidade que fazia sua fé mover montanhas. A oração silenciosa de Dona Lourdes começou a gerar frutos invisíveis, mas poderosos. Ela passou a perceber que, mesmo sem dinheiro, tinha força. Mesmo sem marido, tinha propósito. Mesmo sem certeza nenhuma, ainda tinha esperança. E isso é mais valioso que ouro. Porque tem gente que tem tudo, mas não tem paz. E ela, no meio da escassez, começou a descobrir que paz não é ausência de luta, é presença de fé. E essa presença estava tão viva em sua casa, que até os filhos começaram a orar com ela, repetindo baixinho: Senhor, cuida da nossa mãe. Uma noite, ela teve um sonho. No sonho, uma grande árvore brotava bem no terreiro da casa, mesmo com a terra seca. E ali, vinham pássaros, sombra e até frutos doces. Ao acordar, não entendeu nada, mas sentiu algo diferente. Era como se o céu tivesse respondido, não com palavras, mas com esperança plantada. E foi ali que ela entendeu: a oração muda primeiro quem ora, depois muda o mundo ao redor. E essa mudança começou a mexer com ela, com os filhos, com a própria terra, como se algo estivesse prestes a nascer, mesmo em solo seco. E sabe o mais curioso? Foi depois dessa oração simples, sincera e solitária, que algo extraordinário começou a acontecer. Pequenas portas, antes trancadas, começaram a render. Pessoas que nunca notaram sua existência passaram a perguntar se precisavam de ajuda. E ela, mesmo surpresa, sorria como quem já sabia. Porque quando a gente insiste em conversar com o céu, mais cedo ou mais tarde o céu responde, não do jeito que a gente espera, mas sempre do jeito que a gente precisa. E foi assim que os ventos começaram a soprar diferente. A chegada inesperada de uma promessa. Era fim de tarde, e o céu tingido de laranja parecia mais bonito que o normal. Dona Lourdes estava estendendo a roupa dos meninos quando viu uma caminhonete encostar na entrada da comunidade. Coisa rara por ali. Do carro desceu um homem alto, moreno, com a camisa suada de quem vinha de longe. Ele pediu água, e depois de beber, olhou para ela e disse: a senhora é a viúva com 12 filhos que o pastor comentou comigo. Ela sentiu com humildade, meio sem entender. O homem então abriu a caçamba e começou a descarregar sacos de alimentos, roupas e até cadernos escolares. O homem explicou que fazia parte de um projeto de apoio a famílias do sertão, e que, ao ouvir a história dela contada numa igreja do interior de Pernambuco, sentiu um aperto no peito. Era como se Deus estivesse me cutucando, dizendo: vai lá, ajuda ela. Dona Lourdes mal sabia o que responder. Seus olhos se encheram d'água, e ela só conseguiu agradecer com um sorriso largo e um Deus abençoe sussurrado entre os dentes. Era como se aquele gesto materializasse anos de oração. Um simples ato, mas que carregava o peso de uma promessa antiga. Os filhos correram em volta do carro, admirados com os pacotes coloridos e os sapatos novos. Era um dia comum, mas que se transformou num marco. Dona Lourdes sabia que aquilo era a resposta direta daquelas orações silenciosas que vinham do fundo do peito. E ali, entre cestas básicas e brinquedos doados, nasceu um novo tipo de fé nos corações daquelas crianças. A fé que vê para crer é fácil, mas a fé que espera em silêncio e ainda assim acredita, essa muda destinos. Foi o começo de uma nova história para aquela família sertaneja. A notícia correu na comunidade. O céu abriu para Dona Lourdes, diziam alguns.
Outros, incrédulos, murmuravam que era coincidência. Mas quem conhecia a luta daquela mulher sabia que não era acaso. Era colheita. O que ela plantou em lágrimas, começou a nascer em forma de consolo. Os filhos passaram a ter mais ânimo para ir à escola, e o semblante dela, antes cansado e sombrio, passou a brilhar como quem viu Deus de perto. Aquelas histórias inspiradoras que se escuta na igreja agora moravam na casa dela. Era fé encarnada. Mas o homem da caminhonete não foi embora sem antes deixar algo ainda mais valioso do que os mantimentos, uma palavra. Ele disse que voltaria em breve, e que estava em busca de mulheres como ela para ajudar outras famílias. A senhora tem algo que pouca gente tem, fé viva. E fé viva contagia. Dona Lourdes nunca tinha pensado nisso, mas sentiu que era verdade. Pela primeira vez, ela percebeu que sua dor poderia se transformar em missão. Mal sabia ela que aquilo era só o começo de uma revolução silenciosa. A transformação que começou de dentro para fora. Dona Lourdes, que antes vivia encolhida pelas dores da vida, passou a andar com o queixo erguido. Não era orgulho, era redenção. Sua história, antes escondida entre as paredes de taipa, começou a se espalhar como uma faísca em capim seco. As pessoas da vila passaram a procurá-la, não só para pedir ajuda, mas para buscar consolo. Era como se sua casa tivesse se tornado um farol. E de forma natural, ela começou a dividir o pouco que recebia, sem reclamar, sem se vitimizar. Se Deus mandou para mim, é porque tem para dividir, dizia com aquela voz de mãe calejada, mas cheia de doçura. Ela passou a reunir as mulheres da vila uma vez por semana para orar e compartilhar suas angústias. Aquilo virou refúgio para muita gente. Com uma cadeira de plástico, uma Bíblia velha e muita escuta no coração, Dona Lourdes começou a ser conhecida como a Mãe da Fé. Histórias de fé e esperança brotavam ali como nascente no meio do sertão. E com o tempo, até os jovens da comunidade começaram a aparecer nas reuniões. Vinham em busca de palavras, conselhos, direção. E saíam de lá com algo que nem sabiam que estavam procurando: esperança. O mais impressionante é que Dona Lourdes nunca estudou teologia, nunca pregou em púlpito, nunca foi líder de igreja. Mas sua vida se tornou um testemunho ambulante. Era fé na prática, a Bíblia vivida no cotidiano. Ela ensinava mais com o exemplo do que com palavras. Mostrava que fé não é se esconder atrás de frases bonitas, mas se levantar todos os dias mesmo quando tudo grita para desistir. E foi assim que ela virou referência. Não por títulos, mas por atitude. Ela mostrava que acreditar em si mesma era o primeiro passo para ver Deus agir. Essa transformação também mexeu com os filhos. Um dos mais velhos, que antes queria abandonar os estudos para trabalhar em roça, passou a sonhar em ser professor. Outro começou a ajudar idosos da vila com tarefas do dia a dia. Era como se a casa tivesse sido invadida por um vento novo, uma fé prática, que transforma de dentro para fora. Dona Lourdes dizia que milagre não é só cura ou multiplicação de comida, mas também quando um coração se abre para perdoar, sonhar e recomeçar. Era essa visão que ela espalhava por onde passava. E no meio de tudo isso, algo ainda maior começou a nascer. Um projeto social, construído a partir da própria experiência dela, começou a ser desenhado. Pessoas de outras regiões começaram a ouvir falar da viúva do sertão e a mandar doações, cartas, convites. E ela, com o mesmo jeito simples de sempre, seguia dizendo: foi Deus quem fez. Eu só me mantive de pé. Mas dentro dela, algo gritava: ainda mais por vir. O chamado que mudou a história de muitos. Com o tempo, Dona Lourdes foi convidada a falar em outras comunidades, igrejas e até escolas da região. Sempre simples, de vestido florido e sandália gasta, ela subia nos palanques improvisados com a Bíblia numa mão e a coragem na outra. Contava sua história sem floreios, com voz mansa, mas firme. Eu não sou diferente de vocês. Só aprendi que quando tudo parece que acabou, é Deus começando. Suas palavras tinham peso porque vinham da vida. Eram contos de superação e fé embalados em vivência. Era como ouvir uma pregação que cheirava a terra molhada. Em pouco tempo, Dona Lourdes se tornou símbolo de resistência. Mulheres antes caladas passaram a se levantar. Jovens começaram a acreditar que podiam mudar de vida. Famílias inteiras voltaram a sonhar. E tudo isso começou com uma oração silenciosa feita entre lágrimas no terreiro de casa. Isso mostra que nunca devemos subestimar o poder de uma alma que acredita. O projeto social cresceu, e com ele, uma nova geração começou a se formar. Crianças que estudavam, mulheres que empreendiam, homens que aprendiam a cuidar. Tudo florescendo em meio ao sertão. Ela costumava dizer: Deus não me tirou da seca.
Ele me ensinou a florir no meio dela. E essa frase virou lema. Foi parar em cartazes, camisetas e até no mural da escola da comunidade. Era mais que poesia. Era verdade pura. E cada pessoa que cruzava o caminho dela saía transformada, com uma nova perspectiva sobre a vida. A fé dela era contagiante, prática e revolucionária. Era impossível ouvir sua história e sair igual. Ela havia se tornado uma voz profética no meio do povo, sem jamais perder a essência de mulher simples e forte. E mesmo com toda essa repercussão, Dona Lourdes nunca deixou de fazer o que sempre fez: acordar cedo, orar em silêncio, cuidar dos filhos e dividir o que tinha. Essa constância era o segredo. Mostrar que milagre não é um evento isolado, mas um estilo de vida. Cada escolha dela, cada atitude, era uma pregação viva. E assim, sem pretensões, ela ajudou a reconstruir não só sua casa, mas a dignidade de uma comunidade inteira. Ela mostrou que o sertão pode ser duro, mas também é fértil para quem cultiva a fé. Mas o que pouca gente sabe é que, mesmo com tudo isso, Dona Lourdes ainda orava do mesmo jeito, com lágrimas, humildade e entrega. Porque para ela, a vitória não era o fim, era o começo de uma nova missão. E assim como o salmista disse: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Dona Lourdes sabia que o verdadeiro milagre não era sobreviver, era transformar a dor em propósito. Agora me diga, o que é que te impede de transformar a sua história? Será que não está na hora de você também começar a plantar fé, mesmo em terra seca? A vida pode ser dura, sim. Mas o Deus que sustentou Dona Lourdes é o mesmo que pode mudar o rumo da sua vida hoje. Você acredita nisso? Está disposto a dar o primeiro passo? Porque se ela conseguiu, sem nada além da fé, o que te impede de também vencer? Essa história não é só sobre uma viúva do sertão. É sobre mim, sobre você, sobre todo mundo que já pensou em desistir. Se você chegou até aqui, talvez seja porque tem algo dentro de você pedindo por mudança. E eu te digo, começa com oração. Começa com o Senhor, me ajuda. Começa com pequenos gestos. Começa com você acreditando em si mesmo de novo. E sabe o que é melhor? Deus sempre responde, mesmo que o mundo esteja em silêncio. Então, me conta aí nos comentários, qual é o seu sertão? O que tem te feito pensar em parar? Vamos conversar sobre isso. Quem sabe sua história não é a próxima a inspirar milhares. E não se esquece, se essa história te tocou, compartilha com alguém, manda no grupo da família, no grupo da igreja, onde for. Alguém precisa ouvir isso hoje. E claro, se inscreve no canal Contos Inspirados nos Salmos, ativa o sininho e continua com a gente nessa jornada de fé, superação e esperança. Aqui, cada história é uma semente. E quem planta com fé, colhe com milagres.